Hoje nós vamos falar de uma parábola do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 15. Se você olhar para o lado e ver que o teu amigo do lado, ou a tua amiga não trouxe a Bíblia, convide para ler junto com você. Todos nós juntos vamos partilhar da palavra de Deus. Amém? Se já encontraram, diga amém. Vamos lá. O trechinho é curto, só tem 3 versículos. O versículo 8 diz assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perde uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. Achando-a, convoca as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, que eu achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Feche os olhos, curva a sua cabeça, fala conosco, Senhor. Esse é o momento da palavra ser ministrada. Revela, Senhor, no mais íntimo do nosso ser, teu querer, tua vontade. Fala com todos que estão aqui, aqueles que assistem, aqueles que ouvem agora esta palavra de qualquer parte, acompanhando talvez pela rede social, onde estiver alguém ouvindo, Senhor, que o teu Espírito Santo tenha total liberdade para falar conosco. Nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor. Vamos lá, deixa eu explicar para vocês o texto. Lucas 15 possui 3 parábolas. O que é uma parábola? Parábola era uma forma que Jesus usava para ensinar. Então, para falar, para dar um exemplo de algo, ele contava uma história. Às vezes contava uma história de algo real, que tinha de fato acontecido, ou então ele criava uma história que tinha um sentido por detrás dela e ele contava. Então as pessoas ouviam aquelas parábolas e elas extraíam os ensinamentos. Ele conta 3 parábolas aqui. Mas por que ele conta essas parábolas? Tem um motivo. Jesus, onde ele se reunia para pregar, para falar, na praça, na montanha, no pé do monte, na beira da praia, onde ele encostava e começava a pregar, diz a Bíblia que uma multidão de pessoas vinha. Claro que vinha. Uma hora ele pregava, uma hora ele transformava água em vinho, imagine só. Outra hora ele multiplicava os pães, daqui a pouco ele curava alguém. Então, por onde ele passava, era um milagre atrás do outro, era uma obra atrás da outra, e uma multidão de pessoas vinha. As pessoas vinham para ouvir a pregação dele. Lucas 15 vai dizer o seguinte, preste bastante atenção nos detalhes. O primeiro versículo vai dizer que ele começou a pregar e uma multidão de publicanos começaram a chegar para ouvir a pregação dele. Na verdade, os publicanos gostavam de ouvir Cristo. A pergunta é: quem eram os publicanos? Os publicanos, eles eram uma categoria de pessoa, era um grupo de pessoas, ou uma profissão daquela época, mais odiada que existia. Eles eram odiados pelos judeus. Nesta época aqui, Israel era um país que estava debaixo do império de Roma. Os publicanos trabalhavam para Roma. Então o judeu tinha que pagar um imposto para os publicanos, e os publicanos levavam para Roma. Então imagine só, ninguém gosta de pagar multa, ninguém gosta de pagar imposto, ninguém gosta de pagar taxa, ninguém gosta de pagar pedágio.
Ninguém gosta de ter que pagar alguma coisa aqui. Eles tinham que pagar impostos para os publicanos. E esses publicanos, eles eram, não queria generalizar, mas vamos generalizar. Eles eram todos honestos. Eles desviavam recursos. Então eles aumentavam as taxas, os valores. E os judeus, eles eram explorados por esses publicanos. Então, por onde um publicano passava, o povo ficava na revolta. O publicano mais conhecido dos evangelhos era um publicano chamado Zaqueu. Lembra da história de Zaqueu? Que Jesus foi na casa dele. Por que as pessoas ficaram revoltadas com Jesus? Porque ele entrou na casa de um publicano. Quem está entendendo? Diga amém. Então esses publicanos, eles eram muito mal vistos. Mas eles gostavam de ouvir a Cristo. Mas como que pode? Por que os publicanos gostavam de ouvir a Cristo? Porque as pregações de Cristo, elas falavam de verdades. Elas falavam de mudança. Zaqueu se converteu ouvindo Cristo. Mas Jesus, ele não acusava, não apontava, não julgava as pessoas. Então as pessoas não viam Jesus. E o grande problema é que as multidões começavam a vir, os publicanos também vinham para ouvir as pregações de Cristo. E Lucas vai dizer que dois grupos aqui murmuravam. Versículo 2: fariseus e os escribas. Quem eram os fariseus e quem eram os escribas? Eles eram os mais religiosos daquela época. Os fariseus que inventaram a sinagoga. Os fariseus, eles eram extremamente ligados à lei. Pegavam os detalhes da lei. Eles queriam viver os 5 primeiros livros, a Torá, de ponta a ponta. Então eles se achavam superiores aos outros, porque eles eram extremamente fervorosos na observação da lei. E os escribas? Os escribas eram aqueles que escreviam, traduziam as leis, estudiosos, muito ligados ao templo. E esses dois grupos, diz o texto no versículo 2, que eles ficavam murmurando. Como pode Jesus pregar para esse povo aí? Quem está entendendo? Diga amém. É igual você estar aqui sentado, daqui a pouco entra um traficante e senta do teu lado. Traficante conhecido, né? Senta um ladrão do teu lado, um ladrão aqueles bem conhecidos, senta do teu lado, ou então uma prostituta, então uma pessoa numa condição terrível, senta do teu lado e você olha assim e fala: o que essa pessoa está fazendo aqui? O religioso faz isso. Não, mas ele é pecador, como se nós não fôssemos. Não, mas ele é ladrão, ele é um político, ele é um traficante, ele é isso, ele é aquilo. Quem está entendendo a palavra? Diga amém. Então imagine só, aqueles homens, eles julgavam a Cristo, e eles murmuravam porque Cristo acolhia eles, porque Cristo não mandava chicotada neles, Cristo pregava amor para eles. Daí, Jesus percebendo tudo o que estava acontecendo, porque Jesus conhece os nossos pensamentos. Fala para quem está ao seu lado: Jesus conhece. Você está pensando agora. Ele está pensando em muita coisa. Ele está pensando no que vai comer. Ele está pensando o que tem na cantina. Está pensando no resultado do jogo. Está pensando como vai ser semana que vem. Fica tranquilo, já estou em oração. Já até sei como vai ser semana que vem. Né, irmão Luiz? Mas tem gente que está pensando mil coisas. Jesus conhece os nossos pensamentos. Quando a gente olha para aquela pessoa e julga, quando a gente olha e fala: ele falando isso, ela falando isso. Jesus conhecendo, falou assim: vou contar uma história aqui para vocês. Ele começa a contar. Ele conta uma primeira história. Ele conta 3. A primeira foi a seguinte: olha, tinha um pastor de verdade, né? Pastor no sentido pregador, dirigir igreja, pastor de cuidar da ovelha. Tinha um pastor que ele tinha 100 ovelhas. Daí ele foi andar com as ovelhas
estava no meio do deserto, ele percebeu que tinha uma ovelha faltando. Como é que pode, né? Ovelha é um bicho tudo parecidíssimo. Como que deu conta de uma ovelha? Ele percebeu, está faltando uma. Ele começa a olhar para as ovelhas, começa a contar. 1, 2, 10, 30, 99, está faltando uma. E ele vai dizer o seguinte, que o pastor deixa as 99 ovelhas no deserto. Vocês ficam aqui. Ele vai atrás daquela ovelha perdida. E quando ele encontra a ovelha perdida, ele não espanca a ovelha perdida, não maltrata a ovelha perdida, ele pega a ovelha perdida, coloca ela no ombro e traz ela de volta e coloca junto com as outras. E sabe o que ele faz? Ele faz uma festa com seus amigos para comemorar aquela ovelha perdida que foi encontrada. Jesus fala assim: no céu é igual, quando um pecador se arrepende, existe uma festa. Os anjos fazem festa no céu. Pode dar glória a Deus por isso? Aí, os escribas e os fariseus começaram a se encolher, começaram a sentir vergonha, constrangimento. Não, vou contar uma outra história. Ele conta da mulher. Tinha uma mulher, ela tinha 10 dracmas, eram 10 moedas. Daí, um dia ela foi contar as moedas, ela começou a contar, e ela percebeu que ela não tinha mais 10, só tinha 9. E ela percebeu que ela tinha perdido uma moeda, uma das dracmas. Perdeu dentro de casa. Já perdeu algo dentro de casa? Eu encontrei um amigo meu, falei: poxa, você nunca mais falou comigo, nunca mais mandou mensagem, uns vídeos que ele me mandava, um monte de coisa. Eu falei: você sumiu? Ou não, perdi no celular, perdi dentro de casa meu celular. Tem criança pequena em casa, às vezes a criança pega, esconde, guarda, não sabe depois, acaba a bateria, acabou. E para achar é só debaixo de oração, né? Ele perdeu o celular. E ela perdeu a dracma. E o texto vai dizer que ela começa a afastar tudo na casa dela, começa a varrer, limpa tudo, acende a candeia, a lâmpada, começa a procurar, até encontrar. E quando ela encontra, ela chama as amigas, as vizinhas, e ela faz uma festa, dizendo: alegrai-vos comigo, eu achei a dracma perdida. Igual no céu, quando um pecador se arrepende, os anjos fazem festa no céu. Glória a Deus. Deus ficaram mais envergonhados ainda. E Jesus fala assim: vou contar uma outra história para vocês. Tinha um pai que tinha 2 filhos. Um era bonzinho, né? O mais velho era mais moderado, mais equilibrado. O mais novo, ele era terrível. O nome dele, Fábio Assunção. Louco. Ele pegou a parte dele da herança e falou: pai, eu quero a minha parte. Da minha parte eu vou embora. Ele resolve ir embora, gastou tudo, perdeu tudo, ficou na lona. E ele se arrependeu, caiu em si. E ele volta para a casa do pai. Quando ele volta para a casa do pai, ele pede perdão para o pai. Sabe o que o pai fez? O pai perdoou, fez uma festa para comemorar a volta do filho. O mais velho ficou revoltado. O mais velho representava o religioso. O mais velho ficou revoltado, porque o pai fez uma festa para o mais novo, que tinha feito só besteira na vida. É assim a representação do reino de Deus. Quando um pecador se arrepende, quando alguém que está perdido se converte, quando alguém que está desviado volta, quando alguém que se perdeu no caminho porque deu uma cabeçada na vida, ele se arrepende e volta, Deus, ele faz uma festa no céu junto com os anjos. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque teve um dia que eu e você levantamos a mão, dizemos sim para Cristo, e teve festa no céu. E eu quero profetizar nesta noite que na nossa casa também o Senhor vai fazer uma obra e haverá festa no céu. Aqueles que ainda não conheceram a Cristo vão conhecer através da nossa vida, e haverá uma festa no céu também, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso?
Mas uma chamou muito a minha atenção. Foi a que eu li para vocês. A mulher que procurou até encontrar, porque ela tinha perdido. Eu descobri uma coisa: existem coisas que nós não podemos perder. Fala para quem está ao seu lado: existem coisas. Não, mas fala mais forte. Diga assim: existem coisas que nós não podemos perder. Se alguém fala assim: pastor, por que nós não podemos perder? Porque elas são importantes. Tem coisa que você perde e você nem percebe, porque ela não era tão importante. Tem coisas que a gente perde e até agradecemos. Foi embora. Mas existem coisas que nós não podemos perder. Eu preparei uma palavra simples demais aqui hoje, mas extremamente verdadeira e profunda. De tanto ouvir, de tanto atender pessoas, e de uns dias para cá, vamos colocar desse ano aqui, eu tenho encontrado muitas pessoas sofrendo de um mal terrível. Pessoas que perderam, sabe o quê? Alegria. Pessoas que perderam a alegria ou o prazer de viver. E por diversos motivos. Você encontra pessoas dizendo: não quero mais viver. Você pergunta: mas por quê? Não quero mais viver porque eu perdi meu namorado, perdi meu casamento, separei, perdi a alegria de viver. Às vezes a pessoa perde saúde, descobre um mal. O evangelista Marco não está aqui agora, mas olhamos para uma criança essa semana, uma criança de 10 anos, que teve a perna amputada. Nós oramos por essa criança e ele foi visitar essa criança. É incrível, a criança está extremamente consciente, tranquila. Os pais estão bem perdidos, mas a criança está totalmente lúcida, dando um show de consciência. Mas existem pessoas que dizem: eu perdi minha vida, não quero mais viver. Por quê? Porque eu descobri que eu estou enfermo, porque eu descobri que meu sócio me traiu, porque eu fui lesado aqui numa situação, porque eu fui roubado, eu perdi algo que eu demorei tanto para construir, perdi o emprego, me dediquei tanto ao emprego, perdi o emprego, então perdi a alegria de viver. E a pessoa, quando ela perde a alegria de viver, prazer na vida, tudo se torna preto e branco para ela, sem graça, tudo se torna sem sabor para ela. Sabe quando você está gripado, você não sente o sabor das coisas? A vida se torna assim para a pessoa. Quando nós perdemos a alegria de viver, o prazer de viver, nós nos tornamos pessoas amargas. Em alguns casos, a pessoa comete o suicídio. Essa semana eu estava tomando café na padaria e chegou um senhor com uma jovem. E ele veio até a mesa onde nós estávamos, cumprimentou e veio pedir oração, porque a menina tem tentado suicídio, tentou algumas vezes, perdeu a alegria de viver. Então existem pessoas que estão morrendo, estando vivas, perderam o prazer na vida, perderam alguma coisa, sofreram uma decepção, sofreram algo na vida que realmente bloqueou e acabou a alegria. E eu quero dizer aqui nessa noite, na palavra de Deus, eu quero ser muito lúcido para trazer essa palavra de Deus, muito realista para trazer essa palavra de Deus para a tua vida. Eu poderia falar que nessa noite Deus vai trazer de volta o que você perdeu, mas talvez Deus não vai trazer de volta o que você perdeu. Eu poderia dizer